O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pelo TV Zoom, que, como todos os outros, você pode acompanhar também através do nosso aplicativo de celular, a qualquer hora, a qualquer lugar, através do nosso canal do YouTube e também nossa página na internet, tvzoom.com.br. Hoje, uma satisfação muito grande, estar recebendo aqui um amigo de 25 anos já, que se tornou, recentemente, depois que voltou para Friburgo, uma referência na área da nutrição aqui, não só em Nova Friburgo, mas na região, que é o nutricionista Renato Cipri de Moraes. Velho amigo de muitos anos aí, enfim, parceiro de período de faculdade, que tem feito um trabalho muito legal, né, Renato? Você está trabalhando em várias cidades aqui da região, né? Eu atendo muito aqui em Friburgo, principalmente, mas também na região atendo em Cantagalo, em Cordeiro, Bom Jardim e Cachoeira de Macacu também, né? Então toda a região aqui eu atendo o pessoal. E depois você vai no final do programa, você pode falar pra gente os lugares que o pessoal te encontra, né? Sim, com certeza. Mas, Renato, é um tema novo, a gente estou quase 3 anos aqui no programa, e a gente nunca falou sobre nutrição. Que bom. São áreas que, tem algumas áreas de conhecimento que ficam a impressão assim, de que são tão complexas. Posso pensar na economia, por exemplo, você vê a economia, às vezes profissionais super gabaritados, né? Com teorias tão antagônicas e com bons argumentos para defender essas teorias. Exatamente. E a nutrição eu acho que tem um pouco disso também, né? A gente vê às vezes pessoas assim, com uma formação muito sólida, defendendo uma teoria e outro rebatendo. Dá a impressão de ser uma coisa assim, um mundo que quanto mais se aprofunda, é sem fundo, um poço sem fundo. Sim, mais complexo fica, né? Eu percebo muito que a gente, que nutricionista, atua em clínica, tem que ter um bom senso em relação a isso, porque muitas vezes vou a congressos de pessoas gabaritadas em São Paulo, Rio, e palestrantes, né, os dois PhDs, um diz uma coisa, na palestra seguinte, o seguinte diz uma coisa da controversa do que o anterior falou, né? Então a nutrição realmente está evoluindo muito, os estudos estão surgindo aí, né, no mundo cada vez mais, acho que a ciência que mais produz artigos científicos é a nutrição atualmente, então por isso a mudança toda, essa evolução da ciência, né, nesse caso. É um conhecimento que não para, né? Eu acompanhei muito de perto o seu período de faculdade, porque fizemos Sim. Paralelamente, né? Dividimos apartamento lá em Niterói durante tanto tempo. Mas coisas que você aprendeu naquela época hoje já são questionadas, né? É uma coisa que está em movimento, né? Mudou muito, né? Eu fiz a faculdade, comecei no final da década de 90, me formei ali no início dos anos 2000, e quando eu comecei a atender, a gente fazia basicamente um atendimento bem superficial comparado a hoje, né? O que a gente tinha antigamente? Pessoas que vinham encaminhadas por médicos com questões de obesidade, hipertensão, diabetes, gastrite, basicamente fazia uma intervenção muito superficial. Hoje não, hoje a gente já mexe bem na vida da pessoa, né? As pessoas já não vêm mais somente por encaminhamento médico, já vêm por vontade mesmo de ter uma mudança de estilo de vida, uma mudança de hábitos. Então a gente já mexe tudo, desde do sono da pessoa, a questão do intestinal da pessoa, o funcionamento do estresse dela, hábitos alimentares totalmente. Porque também o estresse ali está muito controlado pela alimentação e pelos hábitos de vida, né? Atividade física, a gente já influencia também a pessoa a fazer, já indica. Uma higiene de sono melhor também, qualidade de sono, tudo isso a gente mexe hoje em dia, né? E além da alimentação, a gente também passa suplementos fitoterápicos, né, manipulados, que vão ajudar a pessoa nesse quesito. Quer dizer, você continua estudando como se estivesse na faculdade? Sim, talvez mais até, né? Porque a gente especifica mais ali, né? Se aprofunda mais numa área só. Porque na faculdade a gente tem uma gama vasta de disciplinas, muitas que a gente nem vai usar na nossa vida profissional posteriormente. Então, quer dizer, a formação é contínua, né? Contínua, né? A gente tem que se especializar. Eu sou formado há bastante tempo, já sou especializado e atualmente faço mais uma pós, porque a ciência muda muito, evolui muito, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Você falou de bom senso para analisar essas coisas. O que significa isso? Em várias áreas, a gente sente que existe uma relação meio promíscua do profissional com o mercado. Sim. Posso falar, sei lá, de pessoas que... leite materno, vai. Tem pessoas que às vezes você sente que não insistem tanto na amamentação, e aí daqui a pouco vai lá, ganha uma viagem para a Suíça, enfim, umas situações que você vê que, não estou generalizando, Sim. Claro, mas tem profissionais e tem profissionais. Tem. Na nutrição também existe isso, também tem pessoas assim que de repente você confia mais do que em outras. Sim, então a indústria, né, alimentícia de suplementos e de fitoterápicos,
realmente é uma indústria muito forte economicamente. Então, tem pessoas que se deixam levar por essa atração financeira que essas indústrias prometem para a gente e oferecem também, né? Então, a gente tem que ter realmente um bom senso e uma ética para trabalhar com isso. Eu anotei aqui uns termos, até você me ajudou com isso, né? Você falou já sobre as mudanças na nutrição nos últimos anos, como é que tem mudado, tem se tornado, atende um público diferente, para razões diferentes e uma amplitude maior, né? Sim. Outra coisa que você chamou atenção aqui, é uma coisa que eu pergunto, eu já tinha pensado nisso quando te convidei. O Google, por exemplo, ele ajuda ou atrapalha? Porque hoje em dia muitas pessoas vão na internet, quero saber alguma coisinha. E tem muita dieta da moda, muita coisa que assusta até para quem vive, mesmo para um leigo como eu. Sim. Tem coisas que assustam. Vou cortar totalmente carboidrato, ficar só na proteína. Sim. Tem umas dietas assim meio loucas e que o pessoal sai colocando na internet. Essa internet superficial, assim, isso ajuda ou atrapalha você? Atrapalha bastante, porque a pessoa lê um artigo sem embasamento científico, um artigo que um blogueiro, alguém que não tem muito conhecimento científico postou ali e já acha aquilo é verdade. Muitas vezes, né, algumas dietas da moda realmente vêm de artigos científicos, só que é como um telefone sem fio, né? A cada pessoa que vai passando adiante, essa dieta da moda vai mudando um pouquinho aqui e ali, né? Assim como a dieta que está na moda, a low carb, é uma dieta eficiente? É eficiente. Só que surgiu o quê? Surgiu uma carbofobia. As pessoas têm medo de comer carboidrato, mas tem carboidratos que são essenciais, né? Ou seja, são importantes. Uma quantidade mínima de carboidrato é importante para a gente viver. E as pessoas têm medo hoje de comer, às vezes, banana, de comer certas frutas, ou comer uma batata doce, um aipim, um inhame. E, por outro lado, não tem medo de comer um bacon, por exemplo, que é mais danoso à saúde do que frutas e raízes, né, de boa qualidade. Então, assim, as pessoas já chegam no consultório muitas vezes com medo ali, sem necessidade nenhuma, de alimentos que não precisam ter medo, entendeu? Então, realmente, muitas vezes, o Google atrapalha mais do que ajuda. E você, de repente, receita uma coisa assim, a pessoa desconfia, né? Fala, pô, esse nutricionista não sabe Sim, nada. Sim, exatamente, né? Não, o leak bacon é bom, de repente o cara me cortou bacon e está passando banana para mim. Isso pode ser ruim, vou engordar com isso. Ou então você passa uma dieta low carb, mas o low carb não entendo como no carb. Low é baixo, né? Não é no, sem carboidrato. Então, um pouquinho a gente passa assim. Então, a pessoa prescreve arroz ou batata, né? Ou uma fruta um pouco com índice glicêmico um pouco mais alto, a pessoa já desconfia, meu Deus, mas eu vou comer banana, não vou engordar, né? Eu vou comer uva e não vou engordar. Recentemente passei com um paciente suco de uva, mas só 100 ml de suco de uva, a pessoa ficou com medo de engordar por causa de 100 ml de suco de uva à noite. Então, assim, as pessoas realmente têm um certo medo porque a mídia social ali, o Instagram, o Facebook, o Google, assusta a pessoa um pouquinho, né? E todo mundo acha que entende, né? Acho que entende, nutricionista a gente não precisa nem estudar, todo mundo quer ser, todo mundo acha que entende tudo, né? Ou seja, eu estudo nutrição há 20 anos mais ou menos, né? Desde a minha faculdade até hoje, estudando, então, e eu não sei tudo ainda, falta muito para estudar, então eu sempre aprendo coisas novas, e as pessoas talvez leiam um site aqui e ali, acham que sabe tudo, né? E não é bem assim. Eu passo por isso também, jornalista também, todo mundo hoje em dia, então se sente jornalista. E tem várias situações, né? Também a dieta que vocês fazem também tem alimentação específica para cada horário, por exemplo. Exatamente. A pessoa fala, não corta tudo. E não é assim, né? Para cada horário tem uma alimentação específica. E o que é mais, só para te passar de novo, e o que é mais importante, você faz um atendimento personalizado. Personalizado, justamente. Quando você vê uma dieta dessa pronta da moda, isso não é personalizado. Não é. Tem coisas até que eu acredito, Renato, que valam, que sejam assim, úteis para todo mundo, alguns Sim, postulados. Sem dúvida. Mas muita coisa é específica para a pessoa, né? Exatamente. Eu, quando entendo a pessoa, faço uma anamnese dela, vejo os antecedentes dela de questão de saúde, doença, antecedentes genéticos dela, um exame bioquímico lá para ver como está o perfil sanguíneo da pessoa e os hábitos dela, a rotina dela também, a atividade física que ela faz, bem ou mal, esportista ou não. Então a gente, a partir daí, vai fazer uma dieta, né? Mas você vai, de repente, pegar a dieta do seu vizinho, do seu primo, do seu irmão, não vai dar certo para você, né? Cada pessoa tem uma necessidade individual ali. Algumas coisas, como eu disse, podem ser hábitos saudáveis. Isso dá para você considerar. Mas é claro que você quer fazer uma coisa decente para o teu caso, tem que levar tudo em consideração. Como a anamnese, né? Sim. Eu entrevistei uma fisioterapeuta aqui também, a Maria Lina, que também falou em anamnese. Sim. Não é uma coisa só de médico, né? Todo profissional de saúde... Não, profissional de saúde tem que fazer anamnese, né? Eu tenho que saber que tipo de patologia que a pessoa tem, ou até antecedentes dela, né? Com a família, como é que é, se antecedentes familiares de câncer, de obesidade, de hipertensão, de diabetes, tudo isso a gente tem que saber também, porque a genética também é um fator importante a ser considerado, né? Isso você consegue mapear para esse tipo de pergunta. Assim, você faz essa... Exatamente, né? Todo um questionário aí. Genética pesa muito, né, cara? Pesa bastante, só que nem tanto, né? A genética não é determinante. O que é determinante é nossos hábitos de vida. Nossa condição de vida que vai determinar. A genética, lógico, né? Se você tem uma família de diabéticos e você come muito doce, muito carboidrato, aí sim, a tendência é que você seja também. Mas não é determinante. A gente pode conseguir reverter isso também. Reverter? Reverter o que eu digo assim, um pré-diabetes, uma pessoa que está entrando no diabetes, com uma dieta a gente consegue já
ou consegue estimular esse postergar, né? pâncreas, assim? Consegue... Não digo um diabetes tipo 2 já, né? Mas um diabetes tipo 1, uma resistência à insulina, um pré-diabetes, a gente consegue uma remissão disso, entendeu? Por meio de dieta e alimentação. Eu imagino que os resultados sejam realmente muito grandes, né? Porque tinha aquele ditado que falava, você é o que você come, né? Sim. De fato, a tua reposição material vem da alimentação, né? Exatamente. Então, eu imagino que tem muito de farmacologia, vamos falar assim, estou falando como leigo, né? Você pode prevenir muita coisa pela alimentação. Sim, prevenir muita coisa, porque a gente tem uma necessidade de nutrientes ali muito grande, né? Assim, tanto de vitaminas complexo B, vitamina C, as A, D, E e K também, minerais. Então, assim, a alimentação hoje em dia, que é tudo muito processado, as pessoas não batem esses níveis de nutrientes. Então, a gente tem que indicar o que as pessoas vão comer para a gente conseguir suprir todas as necessidades, né? Se a pessoa passa alguns anos de sua vida com deficiência de B12, deficiência de complexo B, deficiência de zinco, de selênio, de magnésio, um dia ela vai ter doenças decorrentes disso. E dá para se alimentar bem ainda hoje em dia? Cara? Dá para você conseguir, no meio desse monte de processado que você disse, a gente vai falar sobre agrotóxico no segundo bloco, tudo, mas ainda dá para você conseguir nas cidades, imagino que Friburgo talvez seja mais fácil do que São Paulo, mas ainda dá para você conseguir uma alimentação saudável hoje em dia? Olha, isso requer muito trabalho, né? Organização, trabalho, porque as pessoas hoje em dia a gente percebe que tem muito menos tempo que antigamente, né? A gente está com um tempo escasso para todo mundo, até para dormir, até para se alimentar, para fazer suas refeições, então a gente tem que se organizar para isso. Dá para fazer? Dá para fazer, mas exige um certo trabalho sim e dedicação. A gente conversando um pouquinho antes aqui, você falou sobre algumas epidemias, falou sobre obesidade. Isso também a gente rastreia hábitos alimentares, né? Sim. O que você pode falar sobre obesidade, sobre a incidência de doença celíaca, infarto, né, doenças cardíacas? Enfim, de que forma a mudança de alimentação nos últimos anos está afetando a condição física da população? Então, o que houve? Realmente é uma epidemia atualmente, não uma epidemia porque não é num país só, é uma pandemia mundial de obesidade, até países pobres estão com a população ficando mais obesa. Desnutrição e obeso, né? Isso. A gente tem uma desnutrição funcional, né? As pessoas estão obesas e desnutridas, né? Acontece isso. Mas o que a gente tinha até a década de 70, 80? A gente tinha escassez de alimento, fome e desnutrição. Hoje em dia, o quadro se reverteu, né? A gente está com uma abundância de alimentos que chegou, assim, até as populações mais carentes, só que é um alimento sem qualidade. Isso levou o quê? Levou sobrepeso e obesidade. A gente tem dados de 2015 que no Brasil a gente tem 55% da população com sobrepeso, né? E desses 55% com sobrepeso, a gente tem perto de 20% de obesos, né? E a obesidade a gente sabe que vai ser um fator complicante para várias doenças, né? Porque a pessoa obesa é uma pessoa inflamada, né? O corpo inflamado é uma inflamação metabólica. E isso vai levar a aumento de AVC, risco de AVC, aumento de risco de câncer, aumento de risco de morte súbita por ataque cardíaco, diabetes e várias outras doenças. Então, assim, todo mundo que é obeso tem um risco muito aumentado de doenças metabólicas, né? Tem falado muito sobre isso, um estado de inflamação mínimo, né? Uma inflamação crônica de baixo grau, não é aquela inflamação aguda, né? A inflamação crônica que vai durante a vida toda, não passa, né? O corpo está sempre inflamado, ou seja, existem citocinas inflamatórias, ou seja, são elementos químicos do nosso corpo que vão nos inflamando. Arteriosclerose, né? Arteriosclerose, vai entupindo veia, artérias, e isso pode também gerar mutação nas células, né? Que propicia o câncer, né? E muitos órgãos. E como é que... Bom, você falou muita coisa aqui, né? Desde a falta de alimentação para a abundância, você está falando de agrotóxico, naturalmente, está falando de mudança, de transgênico também, não? De transgênico também, e a questão da indústria, né? Que realmente a produção industrial está muito maior, como a gente falou antes, as pessoas não têm muito tempo para cozinhar mais, então procuram o quê? Alimentos processados, né? Dificilmente uma pessoa hoje em dia se reúne com a família à noite para jantar, com verduras, legumes, né? Aquela coisa que as pessoas faziam antigamente. Hoje em dia são alimentos processados, a pessoa compra uma lasanha de caixinha, pede uma pizza, ou seja, pede um nugget, faz um nugget, e tudo isso é super processado, né? E de qualidade péssima pra gente. Então, tudo isso vai nos inflamar e vai intoxicar nosso organismo. Como é que... Existe alguma coisa, a gente está acabando o primeiro bloco, mas existe algum hábito, algum cuidado que seja geral, que a pessoa possa ter para evitar, para reduzir esse nível de inflamação? É a última pergunta que eu te faço no primeiro bloco. Assim, o que poderia ser feito em termos gerais? Isso não substitui, obviamente, a consulta. Sim, Estou falando de alguma coisa geral, alguma coisa para começar. Então, para a gente reduzir esse nível de inflamação, reduzir o risco de obesidade, né, e doenças metabólicas, a gente tem que tentar comer o mais natural possível, né? E também reduzir um pouquinho a ingestão de
de alimentos de origem animal e aumentar um pouquinho vegetal, porque muitas vezes as pessoas comem só origem animal, né? Realmente isso vai inflamando o corpo muito mais. Então a gente tem que tentar comer... Peixe, inclusive? Peixe é o melhor deles, tá? E tem até artigos recentes sobre índices de câncer e outras doenças, comparando o consumo de peixes, de ovos, leite, carne vermelha e frango, o peixe é o melhor, tá? Inclusive, mesmo que os ovos, né? Mesmo que os ovos. E parece até que quem come peixe, apenas a dieta pesco-vegana, né, que seria basicamente, pesco-vegetariana, que seria basicamente peixes e vegetais, tem até mais saúde, uma saúde melhor do que os veganos restritos. Então, peixe realmente é excelente. Mas, porque a gente, continuando, você perguntou, a gente tem que comer mais vegetais e menos alimentos processados. Perfeito. No segundo bloco, então, você me explica se esses vegetais são todos, ou se tem restrição. Enfim, espero que estejam gostando dessa aula aí. É muito conhecimento, né, para pouco tempo. A gente volta no segundo bloco já rapidinho. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje, tratando de um assunto que diz respeito a todos nós, que tem a ver com a nossa qualidade de vida, com a nossa duração de vida, inclusive, que é a nutrição. Recebendo aqui o nutricionista Renato Cipri, que vem se tornando uma referência realmente regional aqui no tema. Renato, você estava falando sobre alimentação um pouco mais natural, mais vegetais, e aí a gente cai na questão dos agrotóxicos, por exemplo. Sim. Eu trabalhei no IBGE, no último censo agropecuário, e a gente se deparou com um uso forte, pesado, sabe, de agrotóxicos na região, e até entrevistei aqui um ex-licenciador, que ele falou de como ficou impressionado com o caso de AVC, com a incidência de algumas doenças naquelas áreas. Sim. Que usavam muito agrotóxico, inclusive ele chegou a ter uma espécie de contaminação, de alergia, enfim, e a gente também já trabalhou no IBGE, sim. Em 2010 também já nos deparamos com um pouco disso, em setor rural. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre todo vegetal é bom. Lembro que você falava comigo na época da faculdade que morango e tomate eram muito carregados de agrotóxico, e em alguns casos questionava se era melhor comer ou não comer. Fala um pouquinho sobre isso. Realmente, né, para a produção agrícola, né, no Brasil a gente usa muito agrotóxico e a níveis alarmantes realmente, né. Tem estudos que mostram que o Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos, né, então isso vai intoxicar a pessoa de forma crônica, né. Você está comendo ali o seu tomate, sua fruta, seu morango, seu alface. Durante um tempo você vai se intoxicar e pode ser que depois de algum tempo você realmente vá desenvolver uma doença a partir disso aí. Só que, apesar disso, existem comparações de pessoas que comem vegetais com agrotóxico e pessoas que não comem vegetal nenhum, comem só processados, aquela bolachinha, aquele biscoito. E parece que mesmo com muito agrotóxico, é melhor você comer alimentos vegetais do que aquele alimento processado todos os dias, entendeu? Não que a gente está estimulando os agrotóxicos, a gente tem que tentar reduzir o máximo possível. Quem tem acesso a orgânicos, excelente que faça uso de orgânicos, né? E fazer uma higienização adequada dos alimentos. Mas a gente sabe que o acesso orgânico é muito difícil, né? É muito caro, é escasso também, a gente não acha feira de orgânicos em todo lugar. Mas a gente tem que tentar minimizar essa questão do agrotóxico, tá? Você também tem terra, você também planta um pouco, né? Sim. Você acha que existe um excesso na manipulação desses agrotóxicos, enfim, pela tua experiência também de cultivo de alimentos, você acha que... No meu caso é um sítio, né, que eu alimento só para... eu faço só para o meu consumo próprio mesmo, tá? Mas a gente sabe que existem ciclos de aplicação de agrotóxicos, né? Ou seja, quem é agrônomo conhece bem essa questão. Não conheço tanto, mas sei que existem ciclos seguros, mas ninguém faz isso, né? Não sei porquê. E com certeza tem um exagero sim, porque eu até conheço proprietários de produção aí de vegetais que tem aquela horta ali, né? Aquela produção em massa para venda, só que eles também têm a produção para a família. Ou seja, naquela produção familiar deles, eles aplicam muito menos do que para venda, né? Então, realmente, há um exagero sim, há um descaso também da fiscalização em relação a isso, né? Porque se o próprio produtor sabe que aquele excesso faz mal, então acho que deveria ter uma fiscalização melhor, né, em relação a isso. E isso se torna um tema político, né? A gente vê agora um monte de gente falando o tempo todo em rede social sobre liberar mais agrotóxicos, está matando a abelha. Isso tornou um tema que caiu em fake news também, assim, entrou no campo
da disputa política. Da discórdia ali, né? Fica um pouco difícil saber o que está acontecendo. Mas parece sim que realmente essa liberação que teve esse ano foi bem prejudicial, né? Que os níveis já eram altos de permissão de uso e aumentou mais ainda, que ficou bem mais difícil para a gente. Essa é uma das formas de intoxicação, né? Existem várias, né? Sim. O pessoal fala muito de esquentar alimento em material plástico, né? Que vai soltar resíduo. Você falou dos peixes. Os peixes também muitas vezes têm a alimentação deles é prejudicada pela poluição das águas. Sim. Então muitas vezes o pessoal comendo peixe às vezes acaba ingerindo metal pesado, acaba ingerindo microplástico, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho o uso das panelas. O que tem intoxicado a população atualmente? O que pode ser feito para evitar isso? Então, Márcio, é bem alarmante isso porque a gente vive num mundo bem tóxico, né? Então, todo o ambiente que a gente vive é tóxico. Desde do ar que a gente respira, talvez nossa cidade menos, né? Porque a gente está na serra, né? Muito verde aqui em volta, mas imagina a pessoa de São Paulo, né? E certas áreas do Rio também bem poluídas, mas o ambiente já é tóxico. E realmente os contaminantes são gerais assim, tanto nas embalagens dos alimentos, plástico, alumínio e outros tipos de embalagens também, né? Então tudo isso vai passar para o alimento, não só quando você aquece, mas o próprio plástico que envolve o alimento ali vai passar toxina para o alimento, com bisfenol e outros, né? E isso são disruptores endógenos. O que é isso? Isso influencia na intoxicação da pessoa, e isso pode até mudar o perfil hormonal da pessoa também. Mas não só isso. Você falou em peixes aí. Realmente a gente no oceano está bem contaminado, né? A gente tem muito mercúrio, chumbo, alumínio nos oceanos e os peixes de oceano, plástico também. Então esses peixes de oceano estão bem contaminados. A gente pensa, então um peixe cativeiro, mas o peixe cativeiro também come a ração ali que tem alimentos transgênicos, também está intoxicado. Então assim, o salmão, muita gente é corante ali que joga na ração ali para dar uma cor naquela carne. Falam de frango, que tem muito hormônio, né? O frango é cheio de hormônio também, tá? Isso passa para a carne do frango, os ovos, consequentemente, também. E se contar a carne vermelha dos bovinos, é muita injeção, muito antibiótico, muitas toxinas que eles também estão sendo expostos ali. Então, todo tipo de alimentação é realmente com muita intoxicação, né? E o que a gente tem que fazer, não tem como evitar muito isso, tem como minimizar esses danos aí, né? E minimizando os danos tem algumas formas de fazer isso. A gente precisa de um processo de detoxificação do corpo, né? Aí muita gente pensa no suco detox, não é só isso. É toda uma alimentação com perfil detoxificante, tá? Comer mais frutas, tentar usar orgânicos, né? Alguns sucos que tem algumas folhas verdes, uso de gengibre, de cúrcuma, né? Alimentos ricos em complexo B, tudo isso ajuda o corpo a detoxificar um pouquinho, entendeu? E a gente tem que minimizar também. Ao invés de usar pote de plástico para guardar alimentos, usa o vidro, que é mais seguro, né? Garrafa d'água também, por exemplo. Garrafa d'água, usa de vidro também, evita plástico o máximo possível. Até o alumínio também é prejudicial, então evita o alumínio também. Panela, é melhor usar de cerâmica, por exemplo? A de cerâmica é melhor, tá? Porque aquele tefal ali, aquele teflon aqui, aquela película colocada por cima, antiaderente, começa a arranhar aquilo ali e vai soltando substâncias tóxicas também. Então tudo isso... Quando você vê aquela panela toda rabiscadinha ali, você já é um engoliu. perigo aquilo, né? Você já está se poluindo ali, se intoxicando de uma forma bem prejudicial. Como é que metaboliza isso? Passa pelo corpo e vai embora ou você absorve aquilo ali? Não, aquilo a gente absorve, passa pelo fígado e intoxica a nível celular, né? Então é uma coisa muito perigosa que, assim, o fígado metaboliza e a nível celular vai intoxicando. Isso vai acumulando e ao longo do tempo a gente tem exames de sangue, a gente pode ver nível de intoxicação de alumínio, de chumbo e outros metais pesados, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nível celular, então você não elimina isso depois? A gente tem processos aí de detoxificação, né? Tem algumas algas que a gente usa na prática clínica, né? Alguns alimentos, alguns manipulados, a gente consegue minimizar bem assim, reduzir bem isso aí. E as mulheres tomam cuidado também, que toda maquiagem é muito rica em chumbo, né? E a nossa pele a gente sabe que absorve bem, então mulheres que usam maquiagem todos os dias tem que ter um cuidado com isso também. É mesmo? Caramba. É Existem algumas marcas hoje em dia já de maquiagens isentas de metais pesados, mas é a raridade ainda, quase ninguém usa. Que aula, Renato, que aula. Disso que a gente está falando de alimentação, também existe a questão dos suplementos, né? Acontece muito da pessoa que... Você falou de falta de tempo, né? Quer entrar na academia, quer mudar, quer resultado rápido. Sim. Quer mudar o corpo no instante. E tem muita gente, eu testemunhei isso há pouco tempo com uma amiga, mulher, que entrou, leva uma vida sedentária e corrida e logo no início já estava tomando injeção, hormônio masculino sobre a pele, um monte de situações assim. Eu falei, meu Deus do céu, nem começou. Está começando agora, já está aí, começa a ter calvície, um monte de espinha, um monte de situação. Enfim, eu sou leigo. Sim. Mas me chamou a atenção que a pessoa não começou uma rotina antes, Sim. ela já vai direto com orientação. Teve Sim. uma orientação. O que você, nutricionista, pode falar a respeito dessa questão de hormonal? Claro que não é só isso, extrapola talvez um pouco a parte de nutrição, mas
esses suplementos e tudo mais, tem uma onda muito grande, a galera vai muito empolgada nisso, né? E às vezes dá a impressão de exagerar um pouco. Acontece realmente muito abuso, né? E para começar, né, existe também essa questão dessa confusão entre suplementos e hormônios, né? Que muita gente faz essa confusão, muita gente às vezes chega no consultório, toma alguma coisa, toma algum suplemento, a pessoa fala, toma, mas toma aí fala o nome de hormônios, né? Estanozolol, oxandrolona, que não são suplementos, são hormônios, né? É uma coisa bem perigosa. E muitas vezes, como você falou, com orientação médica, só que extrapolando um pouco minha área, que eu sou nutricionista, não sou médico, mas o próprio Conselho Federal de Medicina não proíbe a aplicação de hormônios para uso estético, né? Que é o que as pessoas fazem. O uso de hormônios tem que ser só para casos clínicos e não caso estético. Então as pessoas já começam errado daí, tá? Tanto de quem, muitas vezes o leigo, a pessoa leiga não sabe ali, está usando o que a pessoa indicou para ela, mas o uso de hormônios para questão estética é proibida. E a questão também da suplementação, muitas vezes a pessoa não tem uma demanda de treinos para isso. Usa ali um monte de suplementos, tá? Que faz um treino mínimo ali de 20 minutos por dia, ou menos que isso, 3 vezes por semana, 40 minutos, e quer usar um monte de suplemento. Não é necessário também, tá? Assim, lógico que os suplementos são ótimos, né? O Whey Protein, por exemplo, é excelente. A creatina, que já foi proibida pela Anvisa até 2010, né? Já está permitida há bastante tempo aqui no Brasil. A gente tem estudos recentes que é excelente, tá? Eu até já aplico muitas vezes para casos de idosos com perda de massa muscular, idosos com perda de massa óssea, a gente já usa creatina para esse ganho de força também. Cadê ramificada também, não? O BCA também, né, a leucina, valina e leucina, né, os BCAs, são importantes também, né? Tem muita questão, assim, controversa sobre os BCAs, como você falou no início, né? Tem linha de pesquisa que fala bem dele, tem linha de pesquisa que fala que não é bom. Então, mas não vamos aprofundar nesse assunto hoje. Mas sim, o Whey Protein também é excelente para pessoas que, de repente, tem momentos do dia que tem que comer uma proteína, né? Mas, de repente, a pessoa está numa reunião, tem que fazer um lanchinho da tarde, fica difícil puxar um ovo para comer, um bife para comer. O Whey Protein substitui muito bem, entendeu? Sim. Um lanche da manhã, a pessoa não consegue comer um ovo, não consegue comer um frango desfiado. O Whey Protein vai substituir muito bem. Então, tem suplementos que são de ótimo uso, mas as pessoas têm que ter também uma alimentação adequada, ver se precisa daquilo, se tem essa necessidade toda também, né? Que seria para uma pessoa que está quase numa situação de atleta, né? Uma pessoa que está fazendo o exercício há muito tempo, já não sente algum resultado, quer por alguma razão e dar um passo à frente, um passo além, e aí recorre a uma suplementação. Exatamente. Não, assim, o uso do Whey Protein a gente pode até prescrever para pessoas que fazem uma atividade básica ali. De repente, não tem contraindicação. De repente a pessoa não tem muita quantidade, não consigo comer um bife à noite, me pesa comer um bife à noite, me pesa comer um ovo à noite. Então, de repente, o Whey Protein seja mais fácil para ela, até por questão de palatabilidade, né? Uma questão de ser mais fácil de digestão, entendeu? Então, a gente pode usar sim, mas não com esse abuso que usa. De repente, a pessoa já come proteína o suficiente o seu dia todo e está usando mais um pouco de Whey Protein. Não vai fazer bem, tá? Então, sobrecarrega fígado, alguma coisa assim? Olha, desde que eu comecei a estudar, a gente sempre ouviu isso, né? Mas nos últimos anos, algumas pesquisas já com a quantidade bem alta de proteínas para pessoas saudáveis não sobrecarregam. Mas se a pessoa talvez já tenha uma predisposição a ter um cálculo renal ou alguma disfunção hepática, aí sim pode acontecer isso, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, não precisa abusar, né? A questão maior é a necessidade, né? É necessidade. Às vezes não há necessidade. A pessoa nem malha, nem começou, aí antes de começar para a academia, procura um nutricionista. Não, tem que treinar antes, ver sua rotina, aí sim, vai no nutricionista e vê o que ela tem que fazer, né? E não, antes de tudo, comprar um monte de suplemento, às vezes sem necessidade também. Essa é uma área que você atua bastante, né? A fisiologia do exercício, você chegou a fazer educação física na FJ, não concluiu, mas cursou vários períodos ali. Então tem uma base que te ajuda também com relação ao exercício, que caminha muito junto, né? Desde o início que eu comecei na faculdade, na década de 90, eu sempre busquei essa parte esportiva, né? Eu comecei na faculdade com o intuito realmente de aplicar nutrição esportiva, coisa que na época a gente nem tinha muito conhecimento ainda, né? Mas com o passar dos anos sempre fui pesquisando essa área assim e estudando esse assunto. Que é bem específico também, né? É bem específico, né? Você atende bastante academia, né? Tem muita academia. Só que a gente tem hoje, né, nem muita nutrição esportiva, né? Que esportista a gente tem pouco realmente. Tem mais uma nutrição estética, assim, que a pessoa quer definir o corpo, ter um shape melhor. Um atleta de verdade é difícil, é exceção. Eu pego também, né, casos assim, mas com mais raridade, né? É mais mesmo para a pessoa... Pessoa ali, praticante de atividade física, ter uma vida saudável, né? E uma mudança de corpo. Renato, a gente começou falando sobre as mudanças na nutrição. Sim. Né, que está em movimento, não é uma ciência fechada, a gente está aprendendo, né? Pela quantidade de artigos que você falou que publica, quer dizer, a produção de conhecimento está a todo vapor. Sim, tem algo. Dá para você antever um pouquinho qual o caminho que está sendo tomado, assim, qual é o futuro, e qual a chance que a gente tem diante da força desse mercado também. Sim, sim. Porque, naturalmente... É claro que existe mercado para orgânico, existe mercado para tudo mais, mas existe uma indústria muito grande que financia, a gente viu isso no Brasil há pouco tempo, né?
A gente viu o quanto a indústria de alimentos estava financiando eleição no Brasil, Sim. a bancada que tem em congresso, nas 3 esferas, né, nas E financia até pesquisa, né? E financia também pesquisa, né? Sim. Tem uns que financiam até pesquisas internas e tudo mais. Então, como é que você vê o futuro da nutrição nos próximos anos, assim? Então, a nutrição realmente está evoluindo muito e tem uma área já de epigenética, né, que a gente faz testes genéticos e uma nutrição aplicada para cada pessoa realmente mais individual do que é hoje em dia já, né? Porque hoje em dia já é bem individual em relação a hábitos alimentares, a questão de exames bioquímicos e tudo isso. Mas a gente tem um mapeamento genético, a gente já pode aplicar essa nutrição dentro desse perfil genético da pessoa. E além disso também, o que está sendo muito estudado, né, nos últimos anos, é a questão dos probióticos, né? O que é isso? São bactérias intestinais, bactérias que povoam o nosso organismo como um todo. E se a gente pensar bem, a gente tem mais micro-organismos no corpo do que células humanas no corpo, né? Então, isso muda muito o perfil de cada pessoa. Já está comprovado cientificamente que as bactérias determinam tanto se a pessoa vai ser obesa, se não vai, se a pessoa vai ter uma disposição à hipertensão ou não, se a pessoa vai ter uma resistência à insulina, propensão a diabetes ou não. Então, essa questão dos probióticos, das bactérias intestinais que a gente tem, são importantíssimas também no futuro da nutrição. Nossa, isso tudo é novo para mim. Renato, o pessoal que quiser se consultar contigo aqui em Friburgo, ou quiser te chamar para alguma palestra, para alguma situação assim, como é que faz para entrar em contato com você? Olha, normalmente, assim, né, eu faço normalmente minhas marcações eu mesmo, né, que eu deixo meu WhatsApp, então acho mais fácil, assim, eu ver minha agenda e fazer a marcação para as pessoas. E quem quiser... quiser passar o WhatsApp, quiser passar algum contato? Sim, posso passar o WhatsApp, não sei se tem a legenda embaixo, eu posso falar aqui. Fala aqui. O telefone é 998-38-2995. Perfeito. Tudo bem? E aqui em Friburgo o pessoal te encontra onde? Você mesmo está marcando? Aqui eu atendo na clínica Lipoclin, que fica na rua Augusto Cardoso, tá? 36 ali, 3º andar. E na região aqui, você trabalha em quais lugares? Região atendo em Cordeiro, na Academia Arfit, tá? Em Cantagalo, no estúdio Forma Equilíbrio, em Bom Jardim, na Academia ProLife e na Funcional Fitness em Cachoeira de Macacu. Tá agitada a vida, hein? Pouquinho, né? Correria Renato, total. Obrigado, cara. Obrigado por ter arrumado um tempo. A gente já está tentando marcar isso há bastante tempo. Sua agenda está muito apertada, né? Sei que não foi fácil estar aqui, mas tenho certeza que o pessoal de casa curtiu, porque é muito conhecimento, muita informação, e é uma área que diz respeito a todo mundo, né? Todo mundo. Pelo convite, tá? Muito prazer estar aqui com você, um amigo antigo, né? Muito bom. Eu que agradeço, Renato. E acho que a gente vai poder repetir isso aí no futuro, poder fazer mais programas, porque como falamos, é um poço sem fundo. Tem Vamos sim, só convidar, ver um tema específico e a gente fala um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, tenham tirado um pouquinho de proveito desse monte de informação. E aí, o profissional está aí à disposição, é só entrar em contato. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.